Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. E esse podcast vai ser um pouco diferente dos outros, porque vai ser o primeiro podcast que ele não vai ser um blá 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 da vida, e ele foi levemente estruturado, e é basicamente o que vocês estão vendo, né? Esse podcast eu estou para ficar um pouco mais velho, eu estou para completar os meus 28 anos em breve, e eu pensei, por que não fazer um programa falando sobre o que coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu tinha 18 anos, para caso tenha algum ouvinte que tenha essa faixa etária e estava perdido como eu estava nessa época, ele consiga chegar na idade que eu estou hoje melhor do que eu, porque não tentar fazer essa caridade e essa forma de entendimento comigo mesmo. Mas antes de começar, só para deixar avisado, no meu outro canal de música, eu coloquei uma música nova lá. Aquele canal ele não tem engajamento nenhum ainda, então eu estou aqui divulgando. Eu vou deixar aqui no link a última música do canal de lá, porque aquele canal ele não tem tanto engajamento. Esse aqui tem pouco, mas ele ainda tem, então os que vierem para cá eu vou lançar para lá. E de onde é que veio a ideia de falar sobre isso? Primeiro, da própria idade chegando. Você vai chegando numa idade e você começa a olhar para trás, você começa a se sentir meio estagnado, você começa a pensar na vida, você começa a pensar muito na vida, você começa a perceber que pessoas, quando tinham a sua idade, elas já tinham, as pessoas que você admirava, quando elas tinham a sua idade, elas já tinham feito coisas grandiosas na vida. É só pegar, por exemplo, qualquer exemplo de rockstar. Os caras com 27 eles já tinham zerado a vida e muitos já tinham até ido embora desse mundo. Então nisso a crise já começa, né? E além disso tem também outras pessoas que você começa a perceber que antes essas pessoas você enxergava elas sempre como mais velhas, mas agora você percebe que elas são da mesma geração que você. Então você começa a ver médicos que não são mais velhos que você, eles têm a sua idade ou são mais jovens que você, professores, policiais, sabe? Pessoas na sociedade que você estava acostumada a ser os adultos da sociedade, você o adolescente ou jovem, e agora de repente essas pessoas são os seus contemporâneos, elas têm a mesma idade que você. E daí você começa a ficar pensando, a vida ela tá passando meio rápido. Então, foi isso. E também, eu vi um podcast recente do Wilton, do Todo Dia Podcast, e ele tava falando, tipo, nossa, eu tô fazendo esse conteúdo, se eu soubesse isso há 10 anos atrás, porque eu tenho 35, se eu soubesse isso com 25. Aí surgiu a ideia, é verdade, por que não fazer um igual, mais puxando pro pessoal que é um pouco mais novo ainda? Aí eu resolvi começar a gravar esse programa e vamos lá. Primeira coisa que eu ia fazer de diferente seria começar a estudar para concurso público aos 18 anos. Não importa o cargo, aos 18 anos eu já começaria a estudar com afinco para concurso e simplesmente fazer qualquer concurso que aparecesse e tudo mais, para passar o mais rápido possível e já começar a vida tendo uma certa dignidade, uma certa autoridade sobre si mesmo. E por que eu falo dos concursos? Tem muita gente que fala que o concurso ele é andar para trás, ele é estagnação. E ok, eu concordo. Você não vai crescer dentro de um emprego público, mas eu nunca vi um emprego como algo para crescer. Eu nunca visualizei um emprego como algo que eu vou entrar lá dentro e vou querer crescer. Eu sempre visualizei o emprego como uma coisa que você tem que cumprir na sociedade e fora do teu trabalho você faz as coisas que realmente vão te dar alguma espécie de crescimento humano e profissional real. O trabalho ele é só uma parte da sua vida que é para te dar autoridade sobre si mesmo, para você não ser só mais um fudido sustentado pelos pais.
Mas não é, eu nunca enxerguei como uma forma de você realmente se tornar alguém, tipo, crescer empresa, essas coisas. Eu nunca tive essa noção, essa ideia sobre um trabalho. Então, para mim, o serviço público seria o ideal desde essa época. E aí a gente parte para o segundo tópico, que seria seguir minhas vocações sem desistir. Porque eu tinha muitas vocações, eu tenho até hoje, eu tenho esse programa, eu tenho o canal de música, mas eu comecei essas coisas muito tarde. Eu comecei esse canal aos 22 anos, eu comecei o canal de música aos 25. Se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha começado tudo aos 18, ou até os 16, ou aos 14. Mas por que eu estou dando dicas para mim de 18? Porque antes disso eu acho muito distante e eu acho que quando você é adolescente as coisas meio que são um acidente, entende? Meio que acontece. Tipo, eu aprendi a tocar violão aos 16 anos sozinho e meio que aconteceu. Tipo, o meu primo, ele resolveu me dar um violão velho, eu peguei aquele violão, comecei a praticar, gostei e aprendi sozinho, tudo por acidente. Não foi uma coisa que eu parei, pensei e falei, é isso. Então, as coisas que acontecem até os 17 meio que são acidentais, meio que não está sob seu controle, você não tem muito controle. Você começa a ter um controle maior sobre a sua vida aos 18, que é quando você tem que decidir o teu curso, você pode decidir o seu curso, ou se você não quer fazer um curso, se você quer trabalhar nisso, se você quer tirar um ano sabático, que é muito perigoso, porque esse um ano vira fácil, 3, 7 anos. Se você quer um subemprego, se você quer estudar, é nessa fase que você realmente começa, mesmo que sem perceber, a tomar responsabilidade pela sua vida. E as decisões que você faz nessa fase, elas tomam um preço muito alto para o seu eu do futuro, mesmo você sendo muito jovem. Eu acho isso muito cruel. Então, coisas que você faz no finalzinho dos 17, começo dos 18 anos, tipo, em qual faculdade eu vou estudar, qual curso eu vou fazer, elas vão refletir no seu eu de que está beirando os 30 anos. Então, é uma idade muito, eu acho uma idade muito cruel. E se você decide paralisar e não fazer nada, isso também vai cobrar o seu preço. Tipo, se você fica dos 18 até os 22, 20 anos parado, isso também cobra o seu preço, você enferruja, você fica esquisito. Então, qualquer coisa que você faça nessa idade, não tem como fugir, vai cobrar o preço lá na frente. Então, a única forma de você parar um pouco com isso é você simplesmente fazer as coisas de uma forma mais pensada possível. E a melhor forma de fazer isso é escutar o conselho de gente mais velha, seja que deu certo ou até que deu errado e tem arrependimentos, como eu em muitos aspectos, e assim você conseguir trilhar o seu caminho de uma forma menos tola, né? E então, o primeiro coisa que eu mudaria seria estudar para concursos, coisa que eu não fazia. A segunda coisa seria seguir minhas vocações sem desistir, porque muita coisa eu era bom, eu fazia, e só que simplesmente eu desisti. Muita coisa, a própria música, o próprio violão, eu aprendi aos 16, mas se eu tivesse aprendido e fixado e nunca desistido, hoje eu seria muito bom, mas eu aprendi o básico e depois eu pegava o violão de vez em nunca e ficou por isso mesmo. Então eu teria seguido focado mais nessa questão de não desistir na primeira, sei lá, no primeiro desânimo, na primeira perda de brilho. Quando você começa a fazer alguma coisa, aquilo perde o brilho. Eu tentaria não desistir e seguir, enquanto seguiria também buscando um emprego tradicional, porque seguiria nas minhas coisas que eu sou bom, nas minhas vocações, mas a priori sabendo que talvez aquilo nunca me desse dinheiro, mas pelo menos eu saberia que eu teria dado o meu máximo, né? Aí eu vou pro terceiro ponto, eu criaria um canal no YouTube. Eu criei, né, eu já contei aqui, que eu criei um quando eu era adolescente, mas eu criaria outro aos 18, talvez mostrando o rosto, talvez não.
talvez como é assim mesmo, sem no anonimato, mas eu criaria porque naquela época era mais fácil você crescer no YouTube e já que eu já faço isso, fazendo por mais tempo eu teria mais experiência e provavelmente mais público e talvez até conseguisse criar algum dinheiro ou não, mas eu não sei até que ponto seria uma boa ideia, porque quando você é muito jovem e você se expõe muito na internet, é fácil você, como já aconteceu com várias pessoas, falar merda e se você conseguir uma certa fama, um certo status, você se fuder. Mas, ainda assim eu acho que seria uma boa, não seria ruim não. Então eu criaria um canal no YouTube, mas esse ponto é o de menos, porque querendo ou não eu acabei criando um pouco mais velho e não fez tanta diferença assim. O outro ponto, esse aí eu meio que fiz pela metade, mas eu tentaria aprender inglês com mais veemência, levar mais a sério desde mais jovem, para hoje ser mais fluente do que eu sou. Ou então, talvez eu fizesse um intercâmbio, mas eu estou tentando ser o mais realista possível, assim, dada a minha realidade. Eu não sei se eu conseguiria fazer um intercâmbio, então eu tô falando coisas que eu acho que me fariam ser uma pessoa um pouco melhor. Então eu não vou de viajar muito, eu não vou dar um conselho tão fora da curva, tipo, faça um intercâmbio, ou então faça medicina. Eu não vou dar esses conselhos porque eu me conhecia aos 18 e eu sabia que essas coisas eu não faria de qualquer forma. Então serão mais coisas que eu sabia que eu poderia ter implementado e acabei não implementando na minha vida. E o inglês é aquela coisa, eu aprendi, mas eu nunca levei tão a sério nessa fase, então ele não é 100%. Eu não sou fluente em inglês, eu entendo, eu sei ler, mas eu não sou fluente, né? Fluente de verdade. Então eu tentaria levar a sério, talvez até um intercâmbio, mas se não desse, pelo menos eu estudaria com mais afinco. E aí, vem um ponto interessante, vem um ponto polêmico. Eu viraria professor de humanas. E digo mais, eu não sei se eu tentaria. Eu fico dividido se eu tentaria fazer um EAD ou uma presencial. Mas eu viraria um professor de história ou de filosofia. Eu tentaria fazer uma semipresencial, uma faculdade semipresencial ou alguma coisa na minha própria cidade. Eu não sei se eu aceitaria fazer algo completamente à distância, porque aí ia depender muito de autodidatismo e como eu era muito jovem, isso ia acabar não sendo muito bom, porque depois eu teria que explicar algo, então talvez eu até fizesse a faculdade presencial, mas eu faria talvez história, talvez filosofia, e eu daria aula, porque eu sempre gostei desses assuntos e resolvi fazer uma faculdade de exatas ao invés de humanas, por uma questão de orgulho. Hoje eu acho que nem tem tanto, até porque hoje a maioria das pessoas ganha dinheiro na internet, as profissões tradicionais perderam um pouco a força delas, mas na minha época existia muito preconceito entre esse negócio de humanas e exatas, né? O pessoal de exatas enxergava o pessoal de humanas com certo desprezo. Eles não estavam 100% errados, porque se você entrasse numa faculdade federal de humanas era só decadência, mas onde eu estava não era assim, então seria uma faculdade talvez mais fácil, talvez eu até conhecesse mais gente na faculdade, ou se fosse uma semipresencial eu teria mais tempo até para estudar para os concursos. Então eu não sei se valeria a pena ainda fazer a presencial ou até mesmo um EAD, porque beleza, eu não ia ter tanto conhecimento, mas querendo ou não, eu só ia dar aula, provavelmente em colégio público, então não ia fazer tanta diferença assim, porque talvez dando as aulas na prática mesmo eu iria entendendo a situação e aplicando ela. E ao passo disso eu ia estudando para concurso, ou até faria a faculdade presencial, mas sempre buscando
sempre buscando tentar achar algum tempo para estudar para concurso, essas coisas. E eu falo essa questão aí, que é outra coisa que eu acho que também ferrou bastante da faculdade presencial e do EAD, que foi a questão da foi a questão da foi a questão da rotina, porque eu lembro que entre os meus 18 e 20 anos eu trabalhava de manhã e à tarde, aí pegava o ônibus para fazer a faculdade em outra cidade e era todo dia. Isso era muito extenuante. Então eu não sei até que ponto valeria a pena sofrer essa rotina, ou se valeria a pena trabalhar e daí depois chegar em casa, ter aquele AD ali que é muito menos extenuante, você não precisa viajar e tudo mais. Mas por outro lado, eu não teria toda aquela vivência da faculdade presencial. Então eu acho que eu até faria a faculdade presencial, mesmo sendo de filosofia ou de história, até porque eu ia aprender, né, com o professor de filosofia e história como dar aula de filosofia e história, ia fazer amigos e ia viver a vida e provavelmente ia até pegar muito mais mulher, porque a faculdade de humanas é lotado de mulher, né? Tanto que eu comecei a namorar, minha primeira namorada, ela fazia pedagogia, e daí eu ia para a turma, levava ela para a sala dela, né? E lá era só mulher, entendeu? Então, até pro meu lado social, eu acho que ia ser bom. Então, é provável que eu fizesse até presencial uma faculdade de filosofia ou de história, provavelmente filosofia. E mesmo sem concurso, eu provavelmente ia pegar alguma aula aí, e depois com algum concurso eu ia terminar ganhando 4.000, 3.500 por mês, enfim, um salário maior com uma idade menor. Que, querendo ou não, é mais até do que eu ganho hoje, no fim das contas. E falando com os alunos, conversando, interagindo, eu desenvolveria já a minha eloquência, o que seria muito bom para as coisas que eu faço na internet, comunicação e tudo mais. Então seria outro ponto que foge muito do escopo, mas eu faria porque, querendo ou não, ser professor é meio que assim, se agrupa naquelas profissões essenciais, né? Por exemplo, você tem o policial, que protege, você tem o médico, que cura, e você tem o professor, que ensina. Então é a tríade da sociedade. Você não tem uma sociedade você não tem uma sociedade funcional sem esses três pilares. Se um deles começa a faltar gente, a sociedade começa para casa do caralho. Só que o professor, como ele de todas essas três pilares, ele é a parte mais teórica, as pessoas elas tendem a desvalorizar mais, principalmente se é professor de humanas. Mas, querendo ou não, ainda faz parte daquela categoria essencial na sociedade, então não falta emprego. Pode até ter uma demanda em excesso de vez em quando, mas é uma área que sempre vai ter emprego, da mesma forma que sempre vai ter médico, da mesma forma que sempre vai ter enfermeiro e da mesma forma que sempre vai ter policial, que não tem discussão. Entendeu? Tipo, você vive na sociedade, você vai precisar dessas pessoas. E esse ponto aí já faria eu automaticamente entrar em outro ponto, que é interagir com o máximo de pessoas possíveis. Eu até pensei em colocar interagir com o máximo de mulheres possíveis, mas eu pensei, não, eu vou colocar pessoas, porque querendo ou não, às vezes interagir com outros homens, até mais do que com mulheres, te ensina mais sobre interação social do que só ficar tentando interagir com mulher e ignorar os homens, que é o que eu tentava fazer muito na época da faculdade. Eu ficava tentando só interagir com mulher, na esperança de pegar alguma, e meio que deixava de lado as amizades masculinas. Não completamente, mas não fazia muita questão. Mas, ironicamente, as vezes que eu peguei mulher nessa fase foram as vezes que eu saí com um cara, um amigo, e tava com ele numa festa, e daí apareceu uma mulher. E eu fiquei com ela. E foi assim, inclusive, por causa de um amigo meu que conhecia uma mulher, que eu conheci a minha primeira namorada. Então, interagir com o máximo de pessoas, tanto homens quanto mulheres, para treinar o meu lado social mais e ter ele muito mais afiado, né?
Aí, outro ponto que é muito interessante, eu sairia, ou tentaria sair da minha cidade natal mais cedo, e eu acho que eu conseguiria, estudando, virando professor, por mais que tenha toda aquela piada de ganhar pouco, não sei o que, paga bem, paga relativamente bem. Os professores reclamam, mas se você for ver bem, um turno de professor paga o quê? R$ 2.000, tipo, 20 horas, você ganha R$ 2.000. É claro que é extenuante, você tem que corrigir prova, interagir com o aluno, mas, de novo, uma filosofia da vida não exige tanto a tua cabeça igual uma química, uma matemática, e o salário é meio que igual. Então, não seria tão extenuante, ainda mais se eu resolvesse pegar só meio período para ganhar aí um salário que não é bom, mas para um homem solteiro também não é ruim. E aí eu começaria, com esse dinheiro eu conseguiria talvez até sair da minha cidade natal antes e conhecer o mundo mais cedo. E daí, esse ponto entra com outro ponto, que é começar a ganhar dinheiro antes, o que entraria também nessa questão da faculdade, começar a morar sozinho antes, o que também entra nessa questão. E por último, morando sozinho, tendo dinheiro e tendo a minha independência, investir em Bitcoin antes, porque eu acho que ajudaria mais. Mas eu deixei o Bitcoin por último, porque seria muito fácil simplesmente falar, colocaria todo o meu dinheiro em Bitcoin e ficaria rico, mas é muito simplista. O Bitcoin era uma questão de time. Então eu resolvi deixar por último só por uma questão de enfeite mesmo. Mas é basicamente isso que eu faria. Não é nada muito usual, não é uma coisa óbvia do tipo, eu ia fazer medicina e investir em Bitcoin. É uma coisa que eu olho e eu penso, não, eu realmente faria isso aqui, né? Porque tá na moda, eu fico muito vendo os vídeos do Ryan Santos, eu fico olhando o cara falando, não, você tem que virar pedreiro, você tem que virar eletricista, porque você tem que ser, não sei, fazer trabalho braçal. E faz sentido o que ele falou, mas eu percebo que de todas as profissões que estão caindo, as profissões públicas e as profissões públicas e necessárias, eu acho que elas vão demorar muito ainda para cair. Teve aquele negócio no Washington, não sei, que os caras baniram os funcionários públicos, demitiram lá nos Estados Unidos, mas eram assim, cargos burocráticos, cargos que realmente você não precisa de nenhum curso específico para exercer. Já professor não é bem assim, entendeu? Eu acho que vai demorar um pouco para ter uma inteligência artificial para dar aula. Pode até ter em faculdade, que agora está tudo EAD e tudo mais, mas em ensino médio, ensino fundamental, eu acho mais difícil. Então, eu acho que essas áreas essenciais da sociedade, mesmo sendo cargos públicos, ainda vão demorar mais para serem afetadas. E seria basicamente isso. Não seria nada grandioso, mas eu acho que talvez isso me fizesse ser, ironicamente, uma pessoa mais rica hoje, mais independente e talvez mais confiante de si mesmo. Porque eu deixei de fazer uma faculdade de humanas para fazer uma faculdade de exatas, de programação, para descobrir que programação era uma mistura de talento com uma grande bolha, ou seja, estava um negócio que não, programar, quem programa está ganhando muito dinheiro, e de fato estava. O que eles não contavam é que, primeiro, o programador que conseguia ganhar muito dinheiro, ganhar em dólar, ele já fazia isso desde adolescente, que não era o meu caso. E segundo, teve uma época que o cara que sabia programar em HTML, um pouco de CSS, um pouco de PHP, ele já conseguiu um emprego e ele já ia crescendo na empresa. Hoje a régua aumentou muito. Hoje tudo depende de networking e depende também de outras coisas, outras questões, e basicamente na minha época ainda era mais fácil, mas querendo ou não, no fundo eu sabia que eu não gostava daquilo. Eu era bom em exatas, mas uma coisa é você ser bom, outra coisa é você gostar. Humanas eu me considero bom e eu gosto, né? Então eu acho que
ao invés de eu perder tempo da minha vida em uma faculdade que, em tese, seria melhor, pagaria mais, exatas, né? Não me forneceu nada de bom. Ah, e detalhe, nem status forneceu. Por quê? Uma coisa é você chegar e falar, eu sou engenheiro, sei lá, eu sou engenheiro mecânico, eu sou engenheiro... Enfim, uma coisa é você ser de exatas e você chegar e falar, eu sou engenheiro. Foda-se que tipo de engenheiro você é engenheiro. Outra coisa é você chegar e falar, eu estudo sistemas de informação ou ciências da computação, não tem o mesmo peso. Ah, eu sou programador, não tem o mesmo peso, não tem aquele status que o engenheiro tem. Então, essa faculdade não me serviu nem para me dar um status grande que provavelmente serviria no meu lado social e para pegar a mulher mais cedo também. E, enfim, provavelmente, ironicamente, se fizesse uma faculdade de filosofia, beleza, eu não ia ter status do mesmo jeito, mas pelo menos eu ia ter uma vida social mais agitada e talvez até uma vida sexual mais agitada. E provavelmente hoje estaria ganhando melhor e provavelmente sendo mais feliz, mesmo em tese sendo um professor que todo mundo fala que ganha pouco e não sei o que, mas não ganha tão pouco assim, se você parar para pensar bem. Agora, é claro, eu não sei, se eu fizesse uma faculdade dessas aos 18, eu estaria dando aula hoje, com a geração de hoje. E eu não sei realmente como seria o dia a dia na lida com essa geração. Mas eu acho que no mínimo, tendo o programa e dando aula todo dia para adolescente, no mínimo ia ter muita história interessante para contar. Mas não aconteceu, hoje eu não sei se valeria a pena. Mas eu acho que seria uma forma interessante de visualizar as coisas. Porque eu fiquei muito tempo tentando me ater a fazer algo por status, para no fim das contas abandonar, focar no EAD e em concurso público de nível médio, o que é pior. Então seria melhor eu ser um professor do que, sei lá, alguém genérico que pode ser substituído por IA a qualquer momento. E quais outras coisinhas eu poderia falar também? Que eu, sei lá, eu acho que muita coisa entre os meus 18 e meus 22 anos, a minha vida começou aos 22 anos. Eu acho que muita coisa na minha vida só começou quando eu comecei a ganhar dinheiro de verdade. Quando eu comecei a ganhar um dinheiro que era assim, um salário, pelo menos. E isso só começou quando eu tinha 22. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu daria um jeito de, aos 18, já conseguir um emprego que me pagasse pelo menos um salário mínimo, para desde os 18 eu já ter um pouco de dignidade, um pouco de senso e não depender financeiramente da minha mãe tanto nessa fase. E sei lá, acho que é isso. Agora o tempo passou, eu vou fazer aí 28, eu passei pelos 27, passei pelo abismo dos 27, e agora estou chegando nos 28, pensando na vida e pensando no que eu vou fazer para chegar aos meus 30, aos meus 35, aos meus 38 bem. É foda, porque meio que parece que dos 27 aos 29, especialmente os 28 anos, em teoria é o teu auge, né? Em teoria é a época que você... Em teoria, é a época que você está mais foda, mais aguçado, onde tudo que você fez lá atrás, os frutos começam a aparecer e de fato eu sinto que é assim, mas eu sinto que eu perdi muito tempo na largada. Eu despertei aos 22 anos que eu comecei a fazer as coisas, esse canal, a juntar dinheiro, a estudar de forma mais séria, a querer ter um propósito na vida. Mas antes disso, eu meio que eu sinto que eu comecei a corrida tropeçando, escorregando, caindo. Tipo, eu comecei a corrida correndo muito, dando muito sangue
para do nada errar o caminho e ter que correr atrás do prejuízo depois. Isso levou muito tempo. Tempo esse que eu podia ter aproveitado mais, fazendo outras coisas. E uma das coisas, não é querer colocar culpa, mas acho que uma das coisas que atrapalhou, ironicamente, foi ter entrado em um namoro aos 19 anos. Eu acho que outra coisa que, se eu pudesse ter evitado, eu teria, seria relacionamento. Porque daí, com relacionamento, sem o relacionamento, eu teria percebido mais cedo que aquela faculdade não era para mim e talvez eu tivesse trocado ou largado mais cedo. Mas com relacionamento você tem medo de fazer as mudanças, porque você fica pensando na mulher e você é jovem, daí você fica pensando em romancinho, em sexo e aquilo turva as suas decisões e não é legal. Então, se pudesse voltar no tempo, eu acho que eu não teria namorado e teria tentado pegar o máximo de mulheres possíveis sem compromisso nenhum e focado nas minhas coisas individuais sem relacionamento com ninguém. Porque, caralho, eu não tinha nenhuma experiência nessa época e, tipo, na segunda mulher que me deu moral, eu já comecei a namorar porque o meu grupo de amigos, eles começaram a forçar um namoro. A gente aceitou e foi mais de 3 anos. Não digo que foi ruim, foi bom, aprendi muita coisa, mas se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que para as outras áreas da minha vida irem para frente, inclusive a sexual, tendo mais experiência, porque se você pegar mulheres diferentes, você tem mais experiência do que ficar pegando a mesma várias vezes, eu acho que eu teria, sei lá, eu teria evoluído mais. Mas é isso, não dá para voltar no tempo, então o que dá para fazer é deixar aqui as minhas observações para quem está começando nessa vida pensar a respeito e decidir qual o melhor caminho deve e quer tomar. Então é isso e falou!